campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui para mais um trabalho do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos ler um trecho do Evangelho, comentar sobre ele e depois fazer as nossas vibrações coletivas. Vamos ver o que nos cabe hoje, como reflexão. Vejamos, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, o capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Nos diz assim: quando estiverem fazendo a oferenda diante do altar e lembrarem-se de que seu irmão tem alguma coisa contra vocês, deixem a oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seu irmão e só depois voltem para fazer a oferenda. Está em Mateus, capítulo 5, nos versículos 23 e 24. O item 8 segue assim: quando Jesus disse: reconciliem-se primeiro com seu irmão antes de apresentarem a oferenda ao altar, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o sacrifício do próprio ressentimento, pois antes de solicitar o perdão de Deus é preciso já ter perdoado. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso que essa injustiça já tenha sido reparada. Somente assim a oferenda será agradável a Deus, pois virá de um coração puro e livre de qualquer mau pensamento. Naquela época, era costume entre os judeus oferecer bens materiais a Deus. Eles faziam isso como forma de demonstrar seu amor e respeito. Pelo ensinamento de que primeiro era preciso se reconciliar com o irmão antes de apresentar a oferenda, Jesus estava adequando suas palavras aos costumes que vigoravam na época. O verdadeiro cristão não precisa fazer doações materiais a Deus, pois ele espiritualizou o sacrifício e sabe que o ensinamento do perdão é muito mais importante que a oferenda. Ele oferece sua alma e essa deve estar purificada. Ao entrarem no templo do Senhor, devem deixar do lado de fora todo o mau pensamento contra seu irmão e todo sentimento de ódio e animosidade. Só então os espíritos superiores levarão suas preces ao Altíssimo. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixem sua oferenda ao pé do altar e vão primeiro se reconciliar com seus irmãos, se quiserem ser agradáveis ao Senhor. É um convite ao perdão, que ainda é tão difícil para todos nós, embora provavelmente todos sabemos toda a oração do Pai Nosso, onde diz onde a gente pede que a gente seja perdoado conforme nós perdoarmos. Mas ainda é um grande desafio para nós, porque talvez mesmo em função de que somos ainda orgulhosos, nós sempre achamos que nós não merecemos nada de ruim, que nós fazemos sempre o melhor, porque temos ainda uma visão borrada de nós mesmos. E então, muitas vezes guardamos mágoas por muito tempo, ressentimento, e às vezes entendemos que quando nós perdoamos, fazemos um favor ao outro. E isso é um equívoco nosso, porque quando nós perdoamos, em primeiro lugar, nós tiramos um peso de sobre nós, porque aquela mágoa e aquele ressentimento fica pesado no nosso íntimo. Nós ficamos remoendo, ruminando o que aconteceu, a situação pela qual
nós justificamos estarmos magoados e ressentidos e não conseguimos muitas vezes avançar na nossa caminhada evolutiva porque ficamos presos naquela situação. Ao passo que quando perdoamos, é quase como respirar um ar límpido. E ao mesmo tempo, nós podemos deixar aquela situação passar e seguir em frente. Mas aqui, além disso, nos fala do ser agradáveis a Deus. Nós já sabemos que não precisamos fazer nenhuma oferta material a Deus, mas que o que nós oferecemos a Deus são os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores emoções, as nossas melhores escolhas de conduta, de comportamento. Que nós oferecemos a Deus as preces, as orações, claro que sim, mas acima de tudo, Deus pede a nós o exercício da caridade, que é, claro, muitas vezes a caridade material, que em todos os tempos nós sempre encontraremos irmãos nossos com muitas necessidades materiais, mas sempre encontraremos muitos irmãos com muitas necessidades espirituais, emocionais, de amparo, de consolo, de afeto, de amor mesmo, desse amor fraternal que somos capazes. E perdoar é um ato de amor, sem sombra de dúvida. Então, nós precisamos trazer em nossa mente essa lembrança aqui desse trecho. Todo o Evangelho, ele sempre nos lembra de situações e até de comportamentos que ainda precisamos revisar, que precisamos olhar em nós e tentar modificar. Não vamos aqui achar que é fácil aprender a perdoar, porque dentro de nós tem aquela emoção forte assim que vem na lembrança do que aconteceu, mas se nós rogarmos mesmo aos nossos espíritos benfeitores que nos ajudem nessa tarefa, certamente nós seremos ajudados. Porque o perdão é bom para quem perdoa, o perdão é bom para quem é perdoado, embora muitas vezes aquele que nós perdoamos dentro de nós e fizemos essa harmonização vibracional com aquele com quem estávamos ressentidos. Mas às vezes ele nem toma conhecimento disso. Em algumas situações, sim, nós vamos buscar a pessoa, nos desculpamos com ela, pedimos perdão mesmo e voltamos a nos harmonizar. Claro que tem muitas situações até que nem se trata disso. Às vezes o que aconteceu entre nós e o outro é alguma situação que nos aponta que a convivência não será mais possível, ou que nós entendemos que não nos convém, que não nos agrada. Mas ao perdoarmos, nós harmonizamos tudo isso e seguimos, cada um de nós, né? E sempre tentando ser, de fato, um perdão verdadeiro. Não é que a gente vai esquecer o que aconteceu, porque nós não esquecemos o que aconteceu. E muitas vezes nem é interessante, porque tudo o que nos acontece vai de alguma forma nos educando, nos apontando caminhos a seguir, nos dando, regras de bem viver, e algumas situações que ocorrem, elas nos alertam que, bom, ali não é uma boa convivência, por ali não é bom eu seguir. Então, é importante muitas vezes que nós guardemos exatamente essas situações para o nosso aprendizado, mas significa que nós não vamos querer mal àquela pessoa.
que nós não vamos ter maus pensamentos em relação a ela, não vamos lhe desejar infortúnios, que nós vamos perdoá-la e, tanto quanto possível, inclusive, orar por ela, dedicar boas vibrações, sempre nos lembrarmos que todos nós precisamos em algum momento do perdão de alguém, e o perdão de Deus todo o tempo, e esse nos perdoa indefinidamente, né? Infinitamente, porque entende que somos ainda crianças espirituais no caminho do aprendizado, da aquisição de boas emoções, bons sentimentos, boas condutas. Mas entre nós também precisamos com muita frequência nos desculparmos e rogarmos que o outro consiga nos perdoar, porque é da natureza ainda fazermos escolhas que não são muito boas, que trazem resultados às vezes bastante difíceis, que muitas vezes nos entravam o progresso espiritual. Mas é importante também nos lembrarmos que estamos nessa caminhada, que cada dia, cada momento, cada situação que vivemos, mesmo que entendamos como um equívoco, é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa caminhada de conquista da maturidade espiritual, que se faz no dia a dia, nas pequenas coisas. Então, que nós tenhamos paciência conosco mesmo, tenhamos esse objetivo de aprendermos a perdoar, de nunca esquecermos da necessidade de perdoar, de nunca esquecermos o que o Evangelho nos lembra hoje, do sacrifício mais agradável a Deus, que é o de perdoar o irmão, de deixar do lado de fora todo mau pensamento, e assim teremos as nossas orações atendidas por Deus, mas sempre nos lembrando que se nós quisermos todo o tempo só buscar a perfeição, muitas vezes nos atrapalharemos, porque ficaremos frustrados, ficaremos aborrecidos conosco mesmo. E às vezes essa frustração, esse sentimento de aborrecimento, eles nos impedem de seguir adiante. Tem um dito popular, né, que é bom a gente lembrar, que diz que o ótimo é inimigo do bom. A gente fica buscando o ótimo e só quer o ótimo. Quando não tem o ótimo, a gente se incomoda e acha que então não fazemos nada e deixa de fazer o bom. O bom sempre é importante, sermos bons, fazermos o bem, que seja sempre essa a nossa ocupação maior, na nossa alma, na nossa mente, nas nossas atitudes, confiante sempre que não precisamos enfrentar esses desafios sozinhos e que nem enfrentamos. Nós temos os benfeitores espirituais, o nosso bom anjo guardião, Jesus, Deus, que estão sempre conosco, desejando o nosso melhor e nos ajudando a fazer o nosso melhor. Então, amparemo-nos na prece, amparemo-nos em vibrações de amor, de paz, de confiança em Deus, na certeza de que estamos seguros sempre, que somos sempre muito amados. Muito obrigada, irmãos, até aqui por as nossas reflexões. Agora nós passaremos as nossas vibrações coletivas. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos
para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site